Você sabia que o vendedor que fala inglês, estatisticamente, ele vende 30% a mais do que as outras pessoas? Isso acontece porque a pessoa que fala inglês, ela tem uma autoestima muito maior do que as outras pessoas. E o vendedor ele precisa de uma autoestima para ele continuar no dia a dia. Por isso eu trouxe uma parceria aqui para o canal e vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado do melhor curso de inglês que tem no Brasil. Então aproveite, clica no link e faça a sua inscrição. Olá, GV, tudo bem com você? Aqui é o Ed Alberti, diretor comercial da Wiser Educação. Estou mais uma quarta-feira aqui trazendo um conteúdo sobre vendas contigo. E hoje eu vou falar para vocês sobre uma frase que o Flávio costuma falar, chamada visão vale mais que poder. Essa frase tem um significado muito importante na história da nossa empresa. Quem pertence, quem faz parte da história da WiseUp, da Escola de Inglês WiseUp, da Wiser Educação, sabe em que momento aconteceu essa visão, esse entendimento de que a visão é mais importante do que ter poder, né? E desde então isso tem sido não só um mantra para o Flávio, mas também para muitas pessoas como eu. Eu passei a entender que eu ter a visão é a coisa mais importante que existe. Mais importante do que eu executar, mais importante do que eu fazer uma ligação, mais importante do que eu abordar um cliente. Então, a visão estando em dia, você tem alguma chance de obter um resultado positivo. Sem visão, é certo que você não vai conseguir. Sem visão você tem as suas possibilidades extremamente limitadas, né? Vamos imaginar que a visão é um dos sentidos mais importantes que a gente tem no nosso corpo, né? Você imagina que existe uma história bíblica, né? Que é a história de Sansão, que o Sansão era um homem que ninguém derrotava ele. Ele era um guerreiro que era o guerreiro mais temido naquele tempo, né? Que ele era invencível aos olhos dos seus inimigos, né? Então, alguma pessoa ali dos inimigos dele, do povo inimigo dele, teve a ideia de colocar uma das mulheres daquele povo para seduzir Sansão, e dentro da estratégia de guerra deles, eles cegaram Sansão. A mulher deu ali um sonífero, botou ele para dormir, né? Cortou o cabelo dele e posteriormente tiraram a visão deste homem, né? Tem a história do cabelo, que tinha um poder, que tinha ali um voto com Deus, isso aí é outra coisa. Mas vamos nos ater à visão, né? Sansão, quando estava cego, não importava se ele tivesse uma força de um leão, se ele empunhasse a espada, o quão ele era destro na espada. Sem visão, todas as fortalezas dele ficavam inutilizadas por falta de visão. E acontece que muitas vezes um vendedor pega no telefone, vai abordar o cliente sem ter uma estratégia clara, sem ter uma visão clara de como ele vai abordar aquele cliente, qual é a intenção daquele cliente, por que aquele cliente compraria, por que aquele cliente, quais os motivos daquele cliente. Então é muito importante você ter uma visão, você ter um caminho, né? E essa visão, ela é literalmente um entendimento além do alcance. O que é a visão? É você enxergar além do palmo do seu nariz. Você enxergar além das coisas que as pessoas falam. Você enxergar além das suas contas. Você enxergar além do mês vigente, você enxergar daqui 6 meses, né? Um jogador de xadrez, ele enxerga várias jogadas na frente. Então a visão faz você ter uma visão além, você ter um olhar além, né? Então assim, a visão vale mais que poder quando você cuida dela. Então você tem que cuidar da tua visão, né? Por exemplo, coisas que você tem que cuidar. A tua visão sobre a tua empresa, a tua visão sobre o produto. Você tem que estar sempre acreditando no produto, certo? Se você tiver qualquer motivo que comece a fazer você duvidar do produto que você vende, você tem que ir falar com o teu gestor, abrir teu coração, falar, eu tô pensando isso aqui, seria uma bobagem, seria uma tolice da minha parte,
Me fala alguma coisa, você dá a oportunidade do teu gestor ir lá e limpar aquela sujeirinha. E se o teu gestor não conseguir limpar, meu amigo, você não vai conseguir vender, ou você vai começar a performar menos. Talvez você vai sair mesmo da empresa, mas pelo menos você tomou a iniciativa certa, você cuidou da tua visão. Você deu a oportunidade do teu gestor ir lá e te mostrar, mudar a tua visão. Outra coisa que muitas vezes um vendedor esquece, quais os motivos dele? Né? A empresa vai ter lá uma estratégia, olha, vai ter um prêmio, vai ter uma campanha de vendas, que legal, mas às vezes você tem outros motivos também que são fortes para você, como seu filho, sua mulher, seu casamento, seu marido, sua mãe, sua avó. Então ter uma visão constante dos seus motivos faz você vender mais. Diversas vezes eu, Edio, como vendedor, lembrava do meu filho. Eu lembro eu lembrando do rostinho do meu filho na hora que eu ia sair para começar a vender. Ou na hora que eu estava diante de uma venda e aquela venda era mais difícil, eu usava como uma técnica mental de eu lembrar do rosto do meu filho. E aquilo era um gatilho que me dava um turbo. Eu ganhava uma energia que eu não sei de onde que vinha. Por quê? Eu restaurava os meus motivos. Qual era aquele gatilho? Eu restaurava, lembrava o rosto do meu filho, eu lembrava o quanto ele me motivava. Mais do que o Flávio, mais do que a estratégia que a empresa tinha de motivar vendedor. Os meus motivos restauravam a minha visão. Então, vendedor, mais importante do que você sair para vender, mais importante do que você ter uma baita técnica de vendas, aprendi aqui fazer um fechamento matador e tal, é você estar com a tua visão alinhada. Com a tua visão alinhada, você alinha, sabe quando você alinha a sua coluna, você alinha o seu corpo, você alinha você entra vencedor numa situação. A sua visão alinhada, a sua confiança fica estabelecida e o cliente sente que ele está falando com um vencedor, ele sente que ele está apertando a mão de um vencedor, ele sente que ele está olhando para um vendedor, ele escuta a voz e pensa, ele sente a voz de um vencedor do outro lado. Por quê? Porque você alinhou a sua visão. E aí você fica grande, você fica maior do que aquela venda. A venda fica desse tamanho, porque você cresce, você pensa, se não for você, vai ser outra. Você fica com a tua mente ampliada. Então, GV, cuida da tua visão. Preserva a tua visão, alimenta a tua visão. Sempre esteja com a tua visão alinhada sobre as coisas, que as vendas vão ser consequência disso. E lembra sempre, visão vale mais que poder.